naquilo que nós necessitamos, que as nossas necessidades elas são diferentes, mas todos nós precisamos do auxílio do nosso Deus. Eu convido os irmãos para estarmos abrindo as nossas Bíblias em Gênesis, no capítulo de número 22, Gênesis 22, no primeiro versículo. Gênesis 22, a partir do primeiro versículo, que nos diz assim: E aconteceu, depois destas coisas, que provou Deus a Abraão e disse-lhe: Abraão! E ele disse: Eis-me aqui. E disse: Toma agora o teu filho, o teu único filho, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto, sobre uma das montanhas que eu lhe mostrarei. Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada, e albardou o seu jumento, e tomou consigo 2 de seus moços, e Isaque seu filho, e cortou lenha para o holocausto, e levantou-se, e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Ao terceiro dia, levantou Abraão os seus olhos, e viu o lugar de longe. E disse Abraão a seus moços: Ficai-vos aqui com o jumento, ficai-vos aqui com o jumento. E eu e o moço iremos até ali, e havendo adorado, tornaremos a vós. E tomou Abraão a lenha do holocausto e pô-la sobre Isaque, seu filho. E ele tomou o fogo e o cutelo na sua mão, e foram ambos juntos. Então falou Isaque a Abraão, seu pai, e disse: Meu pai. E ele lhe disse: Eis-me aqui, meu filho. E ele disse: Eis aqui o fogo e a lenha. Mas onde está o cordeiro do holocausto? E disse Abraão: Deus proverá para si o cordeiro do holocausto, meu filho. Assim caminharam ambos juntos. Uma palavra muito conhecida, uma palavra que, como a palavra do Senhor por completo, ela é sempre nova para as nossas vidas. Todas as vezes que nós abrimos esta palavra, o Senhor tem algo novo a transmitir à nossa vida. Por isso que muitas vezes as pessoas ficam preocupadas de assistir o noticiário, de saber o que estará acontecendo, o que está acontecendo hoje, o que está acontecendo amanhã. Na verdade, nós temos algo muito melhor do que um jornal aqui conosco. Esta palavra, ela nos diz o que já passou, o que está acontecendo, e ela nos avisa das coisas que estão por vir. A palavra do Senhor é viva. A palavra é eficaz. E todas as vezes que, por mais que sejam versículos conhecidos, palavras, histórias conhecidas por nós, o Senhor sempre se revela às nossas vidas e Ele traz algo prático para que possamos estar aplicando, que possamos estar aprendendo. E hoje não foi diferente. Hoje, quando eu estava meditando, com toda aquela preocupação de, Senhor, o que falar? Porque de nada adianta, irmãos, nós nos achegarmos, ficarmos aqui, vocês aí em suas casas me assistindo. Mas se for uma palavra sem a graça, sem a presença do Espírito Santo, de nada adianta, seria perda de tempo. Mas quando o Espírito Santo de Deus, ele nos toca, ele nos envolve, ele nos fala, nos revela algo sobre aquilo que nós estamos meditando,
aquilo traz benefícios imensuráveis para as nossas vidas e para aqueles que nos ouvem. E aqui em Abraão nós encontramos algo muito lindo. Abraão, nós encontramos as características de um verdadeiro adorador. Eu que sempre estive envolvida na música, sempre gostei do louvor, da adoração, de estar cantando, de estar ministrando. Eu sei quão profundo e quão importante é nós estarmos ligados ao nosso Deus. Porque a música, ela não é só você ter uma boa afinação, você estar cantando de uma forma que agrade os ouvidos. Mas quando nós estamos adorando ao nosso Deus, envolve a graça, envolve a unção dele sobre as nossas vidas, para que aquele louvor faça a diferença, porque senão é como se a pessoa estivesse ouvindo uma música secular. Mas quando nós entoamos um louvor ao nosso Deus, aquela graça, a unção do Espírito Santo nos capacita para que vidas sejam tocadas, vidas sejam impactadas. E Abraão, ele nos ensina de uma forma toda especial sobre como adorar ao nosso Deus de uma forma excelente. De uma forma plena, de uma forma viva, de uma forma eficaz e de uma forma muito prática. Ele nos ensina de que não é de nós andarmos de uma forma que falamos que adoramos em palavras, mas os nossos atos, as coisas que nós praticamos estão muito aquém de um verdadeiro adorador. Porque o verdadeiro adorador, ele passa por muitas etapas na sua vida. E nós vemos na história de Abraão, desde quando o Senhor falou para ele: sai da sua casa, sai da sua parentela. Ali ele já foi mostrando os rastros. Ali ele já foi mostrando as características de um adorador. Um adorador sabe renunciar. Um adorador sabe, além de tudo, obedecer. Hoje, muitas vezes, nós até falamos que nós somos adoradores, mas quando chegam alguns momentos em que nós sabemos que a vontade do Senhor é A e a nossa vontade é B, muitas vezes nós nos esquivamos daquilo que o Senhor tem para nós e vamos por caminhos que desagradam a Ele. E isso nos faz ter que novamente retornar. Porque a vontade do Senhor, por mais que ela seja dura no momento, ela é boa, ela é perfeita e ela é sempre agradável. E Abraão, ele nos mostra isso, as características de um adorador por excelência. Podemos até colocar este tema hoje nesta palavra, as características de um adorador por excelência. Como este louvor que eu cantei, que a gente não precisa se importar com as situações. Quando o Senhor está à frente da nossa vida, quando nós estamos ouvindo a voz de Deus, por mais que as coisas pareçam tão contrárias, tão intrigantes, tão preocupantes, mas o Senhor nos diz para caminhar, o Senhor nos diz para prosseguir, o Senhor nos diz vai, a gente tem que obedecer, porque nós temos um sumo pastor, nós temos um Deus que nos guia por caminhos de bênçãos. Nós temos um Deus que ele não nos leva por caminhos que vão trazer a nossa derrota, que vão nos levar à nossa ruína. Nós vemos na palavra tantas histórias e muitas vezes quando chega a nossa vez de colocarmos em prática, nós deslizamos. E que esta noite, através desta palavra, de algo que nós já conhecemos, o Senhor traga algo prático para a sua vida. Que o Senhor toque através do Espírito Santo na sua vida. E aqui no primeiro versículo nós já vemos que aconteceu depois destas coisas, que provou Deus a Abraão e disse-lhe: Abraão, e ele disse: eis-me aqui. Aqui nós já podemos colocar a primeira característica de um verdadeiro adorador por excelência. O verdadeiro adorador, ele conhece a voz do seu pastor. Ele conhece a voz de Deus. Ele disse:
eis-me aqui, Senhor. E no segundo o Senhor disse, toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto, sobre uma das montanhas que eu te direi. A característica de um adorador. Ele ouviu a voz de Deus, a primeira. E o que aconteceu aqui? O Senhor lhe disse, vai a Moriá, e ali eu te mostrarei. Ele não disse tudo. Ele falou, me obedeça e vá até o monte do sacrifício. E quando você chegar ali, pode ficar tranquilo que eu vou continuar te direcionando, você vai continuar ouvindo a minha voz e eu vou te mostrar aonde você fará o sacrifício. Ouvir e obedecer à voz de Deus. A gente pode colocar até nesse contexto quão difícil foi para Abraão ouvir algo assim. Nós que somos pais, sabemos que os filhos não pertencem a nós, eles são herança do Senhor. O Senhor os coloca em nossas mãos para cuidarmos, para zelarmos da herança dele. Mas todo o amor, todo o carinho que um pai e uma mãe têm por um filho, a gente pode se colocar no lugar dele ao ouvir algo assim. Vá e ofereça o seu filho a quem amas. Oferece-o ali como holocausto. E continuou, no versículo 3 nos diz, então se levantou Abraão pela manhã de madrugada, e albardou o seu jumento, e tomou consigo 2 de seus moços, e a Isaque seu filho, e cortou lenha para o holocausto, e levantou-se e foi ao lugar que Deus lhe dissera, foi ao Monte Moriá. Aqui não nos diz, olha só, quando começa e levantou Abraão, a gente nem sabe se ele dormiu neste dia, essa é a verdade. Porque às vezes nós deitamos, ficamos ali tentando pegar no sono, mas alguma preocupação, algumas inquietações na nossa vida nos impedem de descansar. E imagine só Abraão nessa situação que ele estava. A Bíblia não nos diz que ele dormiu, que ele descansou, ele só se levantou. No momento certo, ele se levantou, pegou todos os utensílios necessários para um holocausto. 2 de seus moços, seus criados, o seu filho e tudo aquilo que seria necessário para oferecer o sacrifício. Que obediência ao nosso Deus. Que serenidade em servir ao nosso Deus. No versículo de número 6. E tomou Abraão a lenha do holocausto. Perdão, irmãos. Então levantou-se ali no versículo 4. Estamos. Ao terceiro dia, levantou Abraão os seus olhos e viu o lugar de longe. E disse Abraão a seus moços: ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até ali. E havendo adorado, tornaremos a vós. Esta palavra é linda. Esta palavra é tremenda, ela é poderosa. Olha a confiança que ele tinha, meus amados. Nós iremos ali adorar, nós. E havendo adorado, nós tornaremos. Ele nem coloca como assim, eu estarei sacrificando meu filho, estarei deixando ele ali. Ele tinha plena confiança no Deus que o prometeu este filho. O filho da sua velhice, o filho amado. Ele tinha plena confiança no Deus que ele servia, no Deus que havia feito tantas promessas a ele. Nós iremos ali adorá-lo. E havendo adorado, nós tornaremos. E é interessante que o sacrifício, Abraão, ele sabia que
o sacrifício que o Senhor pedia, ele não poderia delegar esta função aos seus serviçais. Porque muitas vezes nós poderíamos conjecturar um momento tão difícil, um momento de tanta dor, um momento tão triste. Esse pedido que o Senhor fez para ele poderia falar: eu não vou suportar uma coisa dessa. Eu vou pedir que os meus serviçais estejam indo, prestando este sacrifício ao Senhor, porque eu, como pai, eu não vou conseguir fazer tal prática. Mas ele conhecia tão profundamente a voz de Deus, ele conhecia tão profundamente o Deus que ele servia, ele tinha tanta convicção que ele diz, não só que nós estaremos indo, adorando e voltando, como em Hebreus, nos diz que ele tinha tanta confiança, em Hebreus 11:18, que se porventura o filho fosse morto, ele tinha confiança de que Deus era poderoso para trazer a vida novamente. Bendito é o nosso Deus. Bendito é o nosso Deus. Abraão está nos ensinando as características de um adorador que sabe adorar ao nosso Deus com excelência. De um verdadeiro adorador, aquele que nos diz na palavra que o Senhor está à procura de verdadeiros adoradores, aqueles que o adorem em espírito e em verdade. Um adorador, ele tem que estar sujeito às provações. Um adorador, ele tem que estar sujeito a se renunciar. Um adorador, ele tem que estar sujeito a obedecer ao nosso Deus. Isso é adorar ao nosso Deus. Porque quando nós estamos vivendo naqueles momentos de bonança, naquelas promessas, gozando de tudo aquilo que o Senhor nos prometeu, como imagine a alegria quando ele recebeu em seus braços o seu filho amado, na velhice. Imagine a alegria, a bênção de receber este presente. E de repente imagine a tristeza que ele não sentiu do Senhor pedir algo tão pesaroso para ele. Mas ele soube obedecer. Ele sabia que em sua história sempre existia um Deus que cuidava de todos os detalhes. Ele sabia que a história não ia ter um fim ali. Ele tinha plena convicção do Deus que ele servia. E nós estamos agindo em meio às adversidades da nossa vida. Como nós estamos adorando a Deus nos momentos de provação? Como nós estamos nos portando quando as coisas não estão acontecendo da maneira que nós desejamos, que nós pensamos? Como nós estamos quando o Senhor nos pede algo que nós amamos? Nós estamos sendo? Nós estamos agindo quando a dor bate à nossa porta? Como nós estamos agindo quando a doença, a enfermidade, as lutas, as dores, os sofrimentos, eles batem à nossa porta? Nós estamos sabendo adorar? Nós estamos conseguindo adorar ao nosso Deus? Nós estamos aprendendo alguma coisa com Abraão? Aquela mais profunda, aquela mais eficaz, aquela que agrada ao nosso Deus, que sobe como um cheiro dele. Em meio à dor, em meio às dificuldades. Senhor, eu estou passando por este momento, mas eu sei que te adorando, te buscando, o Senhor estará me dando a vitória. O Senhor tem me pedido algo que para mim é um preço tão alto, mas eu sei que o Senhor sabe as coisas. Como estamos agindo em meio a este momento que o Senhor nos lapida? Porque adorar ao Senhor, irmãos, a gente às vezes tem um pensamento errôneo. Nós pensamos que adorar ao Senhor é chegar no culto, estarmos levantando as nossas mãos, adorando. Isto é uma
parte. Mas a adoração, ela é muito mais profunda. A adoração, ela envolve a nossa vida por completo. A adoração, ela envolve a nossa obediência, o nosso sacrifício. A obediência, o sacrifício e a renúncia. Essas são as características de quando nós estamos verdadeiramente adorando ao nosso Deus. Prosseguindo, ele disse que vamos ali adorar e tornaremos. No versículo 6, nós estamos, para quem está adentrando, em Gênesis 22, do versículo 1 em diante, irmãos. Estamos agora no versículo 6, que diz: E tomou o holocausto e pô-la sobre Isaque seu filho, e tomou o fogo e o cutelo na sua mão, e foram ambos juntos. Então falou Isaque a Abraão, seu pai, e disse: Meu pai. E ele disse: Eis-me aqui, meu filho. Eis que o fogo e a lenha estão aqui. Mas onde está o cordeiro do holocausto? E disse Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam ambos juntos. A adoração ao nosso Deus, ela envolve o sacrifício, ela envolve a renúncia, ela envolve obediência. A receita de um verdadeiro adorador. Ele tem que saber sacrificar, ele tem que saber renunciar, ele tem que saber obedecer. Interessante que, neste contexto de Abraão sair pela madrugada, caminhar 3 dias até o Monte Moriá, até o local no Monte Moriá, na montanha que o Senhor estaria mostrando para ele, toda essa trajetória, a palavra do Senhor, ela nos omite Sara. Porque imagine uma mãe, irmãos, imagine uma mãe, ela com seu filho amado, querido de uma forma que a gente não consegue nem mensurar, como nós, com os nossos pequenos, os nossos filhos. Imagine o amor de uma mãe. Na palavra do Senhor até nos omite Sara, porque sabemos que para uma mãe, com certeza, se ela soubesse de todo esse contexto, se Abraão tivesse falado para ela, ela teria impedido. Uma mãe não suporta. Mas Abraão, ele tinha plena convicção do Deus que o chamou lá no meio dos seus parentes, do Deus que o fez traçar tantos caminhos para que até ali ele chegasse, do Deus que o presenteou com aquele filho amado, do filho da sua velhice, do Deus que o pedia neste momento um sacrifício tão grande, mas de um Deus que ele conhecia, que ele sabia que ele poderia ressuscitar dentre os mortos. Ele ouvia a voz, ele conhecia. Nós temos que saber da mesma forma ouvir a voz do nosso Deus. Nós temos que saber quando é Deus falando conosco. Nós temos que saber quando é Deus nos direcionando a algumas situações na nossa vida. Nós temos que saber quando Deus quer que estejamos renunciando a algo que o nosso coração, o nosso ego está desejando tanto. Nós temos que saber ouvir a voz de Deus, principalmente, amados, nos momentos que nós estamos vivendo hoje em dia, tempos difíceis. Estão
Ele tem que ter a convicção de que sabe, conhece a voz do seu Pai. Nós temos que saber ouvir, porque se nós não sabemos ouvir, se nós não conseguimos interpretar, discernir a voz de Deus em meio às lutas, em meio às dificuldades, em meio aos direcionamentos que nós temos que tomar em nossas vidas, nós seremos levados pelos ventos, nós seremos levados por caminhos que não agradam a Deus. Nós não podemos andar. Muitos dizem hoje em dia enganosamente: siga o seu coração. Se o teu coração está te mandando ir, vai. A palavra do Senhor nos diz que o coração é enganoso. Nós devemos seguir, ouvir a voz de Deus. O nosso coração, ele nos leva por caminhos tortuosos. O nosso coração, ele é envolvido por emoções, por sentimentos que muitas vezes nos levam para muito distante de Deus. Mas é esta palavra, é o ouvir a voz do Pai que nos leva à vitória. Que quando passamos pelas provações, nós somos aprovados por Ele. Aleluia. Bendito é o nome do Senhor. Meu amado, o meu desejo, a minha oração, que você esteja ouvindo a voz de Deus, que o Espírito Santo esteja fazendo com que os seus ouvidos estejam sensíveis à voz do Espírito Santo de Deus. Prosseguindo, essa história é tão linda, essa história é tão maravilhosa. No versículo 9 nos diz: e chegaram ao lugar que Deus lhe dissera, e edificou Abraão ali um altar e pôs em ordem a lenha, e amarrou a Isaque seu filho, e deitou-o sobre o altar em cima da lenha. E estendeu Abraão a sua mão, e tomou o cutelo para imolar o seu filho. Um verdadeiro adorador. Ele obedece, ele vai até o fim. Um verdadeiro adorador. Ele entende que a nossa história não é no meio das lutas que elas vão ter um ponto final. Porque nós temos um Deus vivo, um Deus poderoso. E isso eu digo para você. Eu não sei, amados, o que porventura tem afligido a sua vida. Eu não sei o que tem trazido muitas vezes dor, muitas vezes tristeza, muitas vezes pesar para o seu coração. Mas você saiba que em meio a esta provação que você está passando, tenha esta certeza, Deus está contigo. Deus tem sempre o melhor para as nossas vidas. Simplesmente Ele nos pede que sejamos adoradores por excelência. Porque um verdadeiro adorador, ele sabe sacrificar, ele sabe renunciar, ele sabe obedecer, porque ele sabe o Deus que ele serve. Por isso, prossiga. Não se entregue em meio às lutas, não se entregue em meio às dificuldades. Deus está contigo. Fortalece o teu coração, fortalece a tua vida na palavra de Deus, porque Deus está contigo. E no 10, e estendeu Abraão a sua mão, e tomou o cutelo para imolar o seu filho. Mas o anjo do Senhor lhe bradou desde os céus, e disse: Abraão, Abraão. E ele disse: eis-me aqui. Então disse:
Não estendas a tua mão sobre o moço, e não lhe faças nada, porquanto agora sei que temes a Deus, e não me negaste o teu filho, o teu único filho. Que coisa maravilhosa! Que coisa gloriosa! Vale a pena pagarmos o preço da obediência? O que Abraão é hoje para a nossa vida? O que nós aprendemos como Abraão? Se ele não tivesse feito o sacrifício, se ele não tivesse aprendido a sacrificar, renunciar e obedecer, hoje ele não seria o pai da fé. Se Abraão não tivesse aprendido que, independente das circunstâncias da nossa vida, Deus está sempre conosco. Deus sempre tem um escape. Deus sempre tem a palavra final nas nossas vidas. Um adorador por excelência, ele se entrega por completo. Não é só de palavras, não é só de momentos de adoração, cantando um louvor, e vai muito além disso. Porque a gente conhece muita gente que canta e chega na hora da luta. Jesus! As lutas que nos lapidam, amados. Os momentos de glória da nossa vida, eles alegram o nosso coração. Mas são as provações, aqueles momentos que nos sangram, que nos levam para mais perto do nosso Deus. Quando nós somos provados e quando nós somos aprovados por Ele. Glória ao nosso Deus. Bendito é o nosso soberano e eterno Deus. Que provação que você está passando? Qual estágio será que você está, hein? Mas você pode ter essa convicção de que tendo o sacrifício, a obediência, ou melhor, a renúncia e a obediência, a vitória é certa. Louvado seja o nosso Deus. E é interessante que quando ele está subindo ao monte, quando ele fala, eu e meu filho e o moço estaremos indo ali para adorar, foi a primeira vez na Bíblia que se houve menção da palavra adorar a Deus. E o adorar, você está vendo que o adorar não veio num momento fácil? O adorar não veio em meio à bonança, em meio às conquistas? O adorar veio na provação. O Senhor nos ensina que devemos adorá-lo em meio às lutas. Devemos adorá-lo em meio às batalhas. Devemos adorá-lo em meio às perdas. Devemos adorá-lo quando tudo parece sem sentido. Mas o Senhor tem o controle. Porque se nós conjecturarmos, mas como Deus pedir a Abraão o filho que o deu? Mas naquele momento, aquele filho, ele representou a maior prova de amor de Abraão por Deus, porque ele estava disposto a renunciar àquilo que ele mais amava no mundo, que era o seu filho, o filho da promessa. Nada pode estar entre nós e o nosso Deus. Nós não podemos colocar nada entre nós e o nosso Deus. Tudo que nós recebemos dele é para glorificar ao nome dele. Abraão entendeu isso, que o filho que Deus tinha dado para ele não poderia ficar entre a comunhão dele e do seu Deus. Ele sabia ao Deus que ele servia, e ele sabia que o presente dado por Deus a ele, o Senhor tinha todos os meios
de fazer com que ressuscitasse, com que a sua promessa, ela de alguma forma tivesse a sequência da história. Que Deus nos ajude, amados, a entendermos que tudo que o Senhor nos dá, a família, os filhos, as bênçãos, é tudo para Ele. Por isso que na palavra já diz que os filhos são herança do Senhor. É a que o Senhor pediu a Ele. E Ele estava disposto a dar o que Ele amava. As características de um verdadeiro adorador. Ele está disposto a dar tudo, crendo que o nosso Deus pode todas as coisas e sempre sabe o que é melhor para nós. Aleluia! Meu desejo, amados, é que o Espírito Santo de Deus tenha falado de alguma forma ao seu coração. Se você está passando por lutas, não esmoreça. Se você está passando por uma enfermidade, não esmoreça. Confia que nós temos um Deus que pode todas as coisas. Se você está passando por lutas familiares, não esmoreça. Esteja firme na batalha. O nosso Deus sempre tem um escape para as nossas vidas. Aleluia. Bendito é o teu nome. Que o nosso Deus, através do teu Espírito Santo, tenha falado ao seu coração, meu amado. Através desta palavra, nós aprendemos que o Senhor nos pede sacrifício, renúncia e obediência para alcançarmos a sua vontade e para sermos verdadeiro adorador, aquele adorador que o Senhor está à procura, que o adore em espírito e em verdade. Quero adorar ao Senhor com uma canção que diz que não importam as circunstâncias da nossa vida, nada pode calar o louvor de um adorador, porque o nosso louvor, ele vai muito além das circunstâncias, como nós aprendemos aqui com Abraão, que é no momento da dor, muitas vezes entendemos e nós sabemos se nós adoramos de verdade.